Quantas vezes a vida nos coloca em situações complicadas, difíceis de compreender, nos faz tomar uma decisão às vezes apertada, né? Como eu sempre falo, dentro de um relacionamento amoroso ou no campo financeiro, no nosso campo profissional, nós somos colocados a tomar uma decisão muito rápida, sabendo que aquela decisão fará virar a nossa vida. Mas nós sabemos que se fizermos a escolha certa, sucesso; se não fizermos, nós estaremos sendo levados a um cenário ainda pior. Quantas vezes isso acontece nas nossas vidas e nos coloca numa posição de grande aflição? E o mais interessante, que lá no fundo da nossa mente, muitas vezes a gente escuta uma voz dizendo: esse não é o caminho, não faça essa escolha. Essa não é a escolha certa. Freia, vai por outro caminho ou simplesmente espera mais um dia. Nós escutamos uma voz. Nós sabemos que existe algo dentro da gente que fala: prudência, não é por aí. Talvez até seja, mas aborda de outra maneira. Avança por uma outra frente de ação e não essa. Eu falo por mim. Eu não vou falar diariamente porque é muito, mas quase que diariamente, naqueles momentos de decisão maior, eu escuto. Não era assim no passado. No passado eu não escutava e eu cometia erros, mas eu comecei a perceber isso. Eu comecei a ouvir esta voz e dar atenção a ela e comecei a frear o meu caminhar, as minhas ações, porque eu sabia que alguma coisa poderia acontecer de errado. E por essa razão eu abordava de outra maneira. E comecei a entender que isso realmente virou a minha vida, porque eu comecei a diminuir muitos problemas. E deixa eu te falar o que está escrito em Provérbios 8, do 1 ao 5, sobre exatamente isso, que fala sobre a excelência da sabedoria. Não clama porventura a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Junto às portas, à entrada da cidade, a entrada das portas está gritando: a vós outros, ó homens, clamo, a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência. É exatamente isso que eu comecei a perceber na minha vida, que a inteligência ela clamava, porque quando eu ainda errava nas escolhas que eu fazia nos momentos de maior necessidade para tomar uma decisão, enquanto eu, por exemplo, escrevia uma mensagem no telefone, eu ia digitando aquela mensagem e eu ouvindo uma voz: não vai por aí não, olha, se você falar isso pode ser complicado, olha, se acontecer isso. Mas eu ia digitando, digitava tudo, eu lia a mensagem, que é um costume que eu tenho de ler antes de enviar. Eu lia ainda escutando isso e eu mandava assim mesmo. E algumas vezes isso deu super errado. E eu comecei então a ter enquanto eu escrevia, eu escutava, e uma terceira versão minha, digamos assim, discernia sobre aquilo. Opa, está acontecendo de novo. Opa, o que está acontecendo, hein? E eu comecei, e isso levou um tempinho até que eu mudasse. E hoje em dia ainda acontece de eu estar digitando e no meio da mensagem eu percebi que aquilo não era o lugar certo, não era o momento certo, não era a colocação certa, eu vou e apago. Você está entendendo? Isso é a nossa inteligência que está ali clamando às portas da nossa mente para que a gente tome atitude diferente, para que a gente guarde o nosso coração, como diz em Provérbios 4, 23, guarde o seu coração, porque dele provém a vida. E o que é prover a vida? Justamente isso, tudo aquilo que nós fazemos em vida, seja investindo num relacionamento, investindo num trabalho, investindo na criação de um filho, na compra de um bem, num simples momento de prazer durante a nossa vida, tudo isso está envolvendo a vida. A vontade de ter um feedback da vida positivo, a ter um feedback de algo que nós estamos entregando e que tem que voltar de maneira positiva, ou um momento em que nós estamos vivendo e que nós queremos ser felizes. Eu estou dizendo isso no campo afetivo, num campo pessoal, onde algo nos faz bem, às vezes um caminhar na praia, uma volta de carro, não importa. Qualquer coisa que faz com que a gente se sinta vivo e bem com a gente mesmo é a vida. Então, tudo aquilo que a gente vai fazer, a gente tem que guardar o nosso coração. Guardar o nosso coração é ouvir a nossa inteligência, a nossa sabedoria. Então nós temos Provérbios 4, 23 e temos Provérbios 8, de 1 a 5, diz que nós devemos escutar a nossa sabedoria, escutar a voz que clama às portas da cidade, às portas da nossa mente. Ou seja, uma vez que a gente consiga escutar essa voz, a gente vai dar atenção a ela e aí a gente vai guardar o coração. Então, no Provérbios 4, 23, diz que devemos guardar o coração. E em Provérbios 8, de 1 em diante,
diz que nós devemos ouvir a voz. Olha que lindo isso, né? A palavra de Deus vem e nos apresenta em Provérbios 4 que nós devemos guardar. Lá no 8, ele nos lembra de uma outra maneira, por uma outra frente de compreensão. Escuta a tua voz. Ei, eu já falei, guarda o coração. E para guardar o coração, nós temos que ouvir a nossa voz, a nossa inteligência, a nossa sabedoria. O coração não se guarda numa gaveta. Nós precisamos escutar a nossa sabedoria para que possamos tomar atitudes diferentes que vão nos levar a ter resultados diferentes. Estaremos então guardando o nosso coração, guardando os feedbacks da vida de maneira positiva. Isso é muito importante, né? Nós devemos pensar disso de uma maneira mais ampla para que a gente comece a fazer pequenas experiências. Eu fiz pequenas experiências, né? Eu tive a oportunidade, eu creio que você também está tendo, de perceber alguns momentos que deveriam ser diferentes. E eu comecei a perceber o resultado daquilo que eu não fiz que deveria fazer. Depois, então, eu comecei a aplicar essa diferença. Eu comecei a fazer pequenas atitudes, pequenas escolhas diferentes, que foram me dando resultados diferentes, e eu fui alimentando isso, eu fui querendo que esse era o caminho. Então, hoje eu escuto a minha voz. Hoje, a sabedoria que Deus me dá através do seu Espírito Santo é não só o suficiente, mas é tudo aquilo que eu quero. Eu costumo dizer que eu quero ser 10% homem carnal e 90% homem espiritual. Que os 10% sejam suficientes para cuidar do avatar que carrega meu espírito hoje neste plano que Deus me colocou, para este projeto de vida que Ele tem sobre a minha vida, para que eu possa fazer as escolhas certas e caminhar e completar o meu destino, completar o meu propósito de vida. 10% é o suficiente para isso. E 90% para que eu seja de fato quem eu sou, quem eu fui criado por Ele, um ser espiritual e segundo a sua imagem e semelhança. Então essa é a minha visão hoje. E por esta razão, a minha comunhão e a minha conexão com Deus tem aumentado a cada dia. E com este aumento, tem sido mais fácil ouvir a minha voz, guardar o meu coração e ter resultados melhores na vida. Porque uma vez que o seu coração está guardado, todo o resto se torna mais fácil. Amém? Que Deus nos abençoe. Fiquemos juntos para a próxima mensagem. A paz de Cristo.